Olá, amigos! No capítulo 2 da nossa novela favorita veremos que Sirin exige que Atis escolha entre ela e Bahar. Bahar também conta aos filhos que Sarp está morto. Bahar e Atis também se reconciliam. O capítulo começa com Bahar batendo na porta de Yusuf, mas ninguém abre. Ela sai do prédio e atravessa a rua até o refeitório de Arif e pergunta se o pai não está em casa porque queria pagar o aluguel. Arif responde que não sabe. Bahar dá o dinheiro para Arif e avisa que também está pagando o aluguel de Seida, já que este mês ela não tem condições de pagar. Bahar deseja boa noite a Arif e se vira, mas ele a impede e diz que tem uma ideia: eles deveriam ir ao litoral para clarear sua mente. Por um momento. Na mansão, Alp está deitado nas pernas de sua esposa e muito tristemente pergunta a ela como sua mãe pôde ter feito algo assim. Isso não o surpreende, pois ela sempre foi uma mulher horrível, mas que tipo de pessoa tentaria matar algumas crianças, seus próprios netos? É difícil para ele acreditar. Peril, um pouco assustado, conta que Yulidé provavelmente tomou muitos comprimidos e depois de beber álcool pode ter enlouquecido. Alp toma um drink e se serve de um drink. Peril pede que ele pare de beber. Mas Alp, um pouco bêbado, conta que sua própria mãe tentou assassinar os filhos e depois fugiu. Isso não é algo fácil de processar, por isso você quer beber apenas mais um copo. Peril olha para ele e diz que aqueles filhos também são filhos dele. Alp diz à esposa que não tem ideia de como é perder um filho. Peril diz que entende o que ele quer dizer, mas não é a mesma situação. Peril lhe entrega uma bebida, mas Alp se levanta e joga no chão. Peril grita para Alp o que há de errado. O bêbado gritando diz a ele que seu nome não é Alp, seu nome verdadeiro é Sarp. Assustado, Peril diz a ele que está tudo bem, ele pode ser quem quiser. Ela diz que o levará até a cama, mas Sharp diz que ele não é uma criança, então ela pode levá-lo para o quarto. Hoje ele vai dormir ali na cadeira em frente à piscina. Sarp se deita e Peril se senta ao lado dele enquanto se lembra da noite em que se conheceram. Esta é a mesma noite do acidente. Um barco em que Peril foi encontrado foi o que resgatou Sarp da água. Ela tentou reanimá-lo e quando Sarp acordou, Peril deu-lhe abrigo e uma bebida quente. Sarp agradeceu por resgatá-lo e disse que não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Peril sentou-se ao lado dele e disse-lhe que procuraria um médico para examiná-lo. Sarp agradeceu. Por outro lado, Munir e seus homens estão no cemitério. Estes homens estão a cobrir com ervas sepulturas onde Bahar e os seus filhos estão supostamente enterrados. Munir liga para Su e diz que ele não deve mais se preocupar, pois aquelas tumbas não estão mais vazias. Eles colocaram os corpos lá, os homens terminam de arrumar as sepulturas e vão embora rapidamente. Seida e Elis veem Doruk acordar e sair do quarto. Eles perguntam por que ele acordou, mas Doruk não responde, ele olha a foto do pai e a pega nas mãos. Então ele volta para o quarto e fecha a porta. Seida e Elis sentem-se muito mal pelo pequeno Doruk. Elis vê Seida muito triste e pede que ela não chore, mas Seida com lágrimas nos olhos diz que não pode deixar de pensar no filho. Ela pergunta a Elis se ela acha que seu filho sente falta dela. Elis responde que é claro que sente falta da mãe e não consegue parar de pensar nela. Seida, chorando, diz que pelo menos o filho tem uma vida melhor com a avó. Elis abraça e a conforta. No quarto, Doruk olha a foto do pai e adormece segurando-a nas mãos. Bahar e Arif estão sentados num banco de frente para o mar. Arif diz a Bahar que o som das ondas do mar é lindo. Bahar diz a ela que ela realmente não gosta daquele som, nem do mar. Ela gostava dela antes, mas não gostou mais depois do que aconteceu com seu marido. Arif pede desculpas porque não queria deixá-la desconfortável. Bahar diz a ela que não é culpa dela, é um sentimento vazio e é algo que poderia ter acontecido em qualquer lugar, na rua, no mar, no ar, e isso não quer dizer que a culpa seja do mar, mas sim do destino e da vida marinha. Arif avisa que é hora de voltar para casa, mas Bahar se levanta e segue em frente. Ela fica em frente ao mar ao lado de Arif. Bahar, segurando a mão de Arif, sorri para ele e diz que é hora de ir embora. Ela solta a mão dele enquanto eles caminham. Arif diz a Bahar que segurar a mão dele foi legal. Bahar. Ele diz a ela que fez isso porque estava perdendo o equilíbrio. Ela tropeça e pega novamente a mão de Arif para não cair. Ele apenas sorri e diz que perdeu de novo.
Os dois voltam para casa de mãos dadas. Seida entra no quarto de Doruk e se vê abraçando a fotografia de seu pai. Ela diz a ele que é hora de ele dormir e o beija na bochecha. Doruk fecha os olhos, mas antes de Seida sair da sala, ele diz a ela que está falando sério sobre ver seu pai. Seida fica triste, mas não diz nada e fecha a porta. Bahar e Arif estão voltando para casa. Ela conta a Arif que Doruk vive dizendo que viu o pai e que a culpa dela é que as coisas sejam assim. Arif pergunta por quê. Bahar diz que seu filho está esperando para ver seu pai desde que lhe contou sobre ele pela primeira vez. Ela era ignorante e não sabia o que pensava, pois como você sabe, a cultura deles é muito reservada e diante da morte eles deveriam apenas ficar calados, então ela não sabia o que dizer ou como explicar ao filho que seu pai nunca mais voltaria. Então ele optou por contar a eles que seu pai estava escondido e sempre os observando. Por causa dele eles têm esperança e pensam que Sarp retornará, mas não entendem que é impossível. Bahar começa a chorar e Arif diz que gostaria de ter contado a verdade aos filhos. Assim não teriam a esperança de esperar por alguém que já não existe. Arif diz-lhe que a culpa não é dele, porque ninguém saberia dar essa notícia a uma criança. Bahar diz-lhe que sim. Doruk nunca havia insistido tanto em algo e agora ele se pergunta se esse homem realmente se parecia tanto com Sarp. Arif diz a ela que ela não saberia como contar a ele, porque só viu a foto do marido uma vez. Ele para o carro em um semáforo e pergunta a Bahar o que aconteceria se um dia o marido aparecesse de repente. Se ele voltasse e bateu na porta dela, eu o deixaria voltar. Bahar olha para ele e não responde nada. Seida diz a Yelis que se sente muito mal pelas crianças, não só por Doruk, mas também por Nizam que também está triste, embora tente não demonstrar. Doruk não consegue esconder isso. Yelis se levanta da cadeira e pergunta onde Bahar está tão tarde da noite. Seida diz a ele que eles não devem se preocupar porque ela está com Arif. Talvez ele a tenha levado para tomar um pouco de ar fresco. Esse homem daria vida por Bahar e não pensa em mais ninguém além dela. Yelis diz a ele que no início todos os homens são iguais. Foi assim que o marido dela se comportou, mas depois ele a expulsou da vida dele como se não fosse nada. Seida diz a ela que Arif não é como os outros homens, ele é um daqueles homens que muitas mulheres levam a vida inteira para encontrar. Yelis continua trabalhando e avisa Seida que agora que Sarp voltou, Arif terá que esquecer Bahar. Seida diz para não acreditar em tudo que as crianças dizem. Se Sarp tivesse retornado, certamente o teriam visto no hospital. Seida olha pela janela e percebe que Bahar e Arif voltaram, mas parecem irritados porque cada um segue um caminho diferente ao sair do carro. Bahar entra no prédio e enquanto ela sobe as escadas pensam na pergunta que Arif lhe fez há poucos minutos. Ela decide ir procurá-lo novamente no refeitório e diz a Arif que a resposta à sua pergunta é que ela não faria isso. Não faça isso. Ele não deixaria Sarp voltar à sua vida. Bahar sai novamente para a casa dela e Arif fica olhando para ela à distância com um sorriso no rosto. Bahar volta para casa e pede desculpas a Seida e Yelis pelo atraso e por deixá-los trabalhando. Seus amigos lhe dizem que não há problema porque se ela está feliz, eles também estão. Bahar diz a eles que é hora de parar de trabalhar e descansar, então eles podem ir agora. Yelis responde que não estão fazendo favor a ninguém, pelo contrário, é trabalho deles e tem que cumprir o pedido, já que fazem parte da nova empresa têxtil. Seida diz que Yelis tem razão e todos riem. Yelis olha para Bahar e pergunta se Arif lhe contou alguma coisa. Bahar a pergunta a que você está se referindo. Yelis diz a ela que ela está falando sério sobre o que Doruk disse sobre ver seu pai. Seida tenta silenciar Yelis e diz a Bahar que ela parece muito cansada. É melhor todos dormirem agora e voltarem ao trabalho amanhã. Seida e Yelis vão para seu apartamento. Yelis pergunta com raiva a Seida por que ela não a deixou falar. Seida diz que é melhor ele pensar nas palavras antes de falar. Yelis diz que não disse nada de ruim, apenas mencionou o que aconteceu com Doruk. Seida diz que se o menino o viu, com certeza Arif também o viu e é impossível que ele não o tenha reconhecido. Mas quando voltou do hospital, Arif parecia muito calmo, por isso não acredita que Doruk esteja falando a verdade. Yelis diz que tem razão, eles se aproximam da janela e olham para a cafeteria de Arif. Seida e Yelis veem que Arif está sentado na entrada de seu negócio olhando para o chão e muito pensativos, apenas se olham.
Enquanto isso, Bahar entra em seu quarto e percebe que seu filho está dormindo com a mão na foto de Sarp. Bahar senta ao lado dele e tira a foto. Ela sai para a sala e coloca a foto em uma mesa à sua frente. Bahar decide começar a trabalhar. Ela começa a cortar o pano. Ele olha a foto de Sarp e diz que é melhor que eles fiquem assim, apenas trocando olhares. Se ele não enlouqueceu antes, foi porque à noite ela sentou e conversou com ele. Foi a partir dessas noites que ele teve coragem de seguir em frente com os filhos. É interessante como a própria voz a fazia sentir-se acompanhada e tirava a solidão do seu dia a dia. Bahar diz a ele que se o visse novamente nada mudaria, não depois de descobrir seu relacionamento com Sirin. Quando descobriu, pensou que iria enlouquecer. Ela também diz que eles passaram por momentos muito ruins. Agora ela está muito doente, mas a vida também lhe deu amigos incríveis. Pessoas que ele obviamente não conhece e nunca conhecerá. Ele conheceu a gentileza daqueles que menos esperava e agora vê ver como seu pai e Seida e Elis como suas irmãs, todos ficarão verdadeiramente felizes. Bahar começa a chorar e conta a foto de Sarp que ainda hoje Doruk disse que o viu no hospital. Não há nada mais desumano do que dar falsas esperanças a uma criança. Bahar chorando diz que está dizendo tudo isso porque ficar chateada com uma pessoa ou sentir dor não significa que ela não sinta falta dela. Bahar chora ainda mais, tira a foto de Sarp e abraça e beija. Doruk se levanta e vai para a sala. Ele olha para a mãe e pega a foto do pai de volta nos braços. Nizam, da porta, pergunta a Bahar onde está seu pai. Bahar pensa por um momento e pede que se sentem em seu colo. Ela diz que deveria ter contado a ele antes, mas não pôde porque os dois eram muito jovens. A verdade é que o pai deles está morto e ele cuida deles e zela por eles. Mas do céu. Doruk se levanta com a foto do pai e vai até a sala. A partir daí ele diz à mãe que não é verdade. Ele viu seu pai e está aqui. Doruk vai para a cama, Bahar abraça Nizam e diz que sente muito, mas Nizam, chorando, diz à mãe que confia no que Doruk diz. Ela entra na sala e Bahar chora incontrolavelmente. No dia seguinte, Nizam ajuda o irmão a se vestir e se preparar para a escola. Ela olha a foto do pai e pergunta a Doruk como era o pai dela quando viu. Ele parecia tão bonito quanto na foto? Doruk responde que sim, ele parecia muito bem, embora se achasse muito alto. Nizam pede que ele conte mais, como ele estava vestido. Doruk diz a ele que ele parecia muito bem vestido, chamou-o de pai e quando ela se virou para olhar para ele, sorriu e disse, olá. Nizam lhe diz que gostaria muito de estar ali. De repente ouve alguém batendo insistentemente na porta. Bahar acorda dormindo na mesa de trabalho. Ela abre a porta e vê Arif. Bahar avisa que o alarme não tocou e que seus filhos ainda não estão prontos. Porém, Doruk e Nizam saem rapidamente e avisam que estão prontos, que até tomam café da manhã. Bahar pergunta por que não a acordaram para ajudá-los, mas as crianças, ainda chateadas com o ocorrido na noite anterior, descem as escadas sem dizer nada. Arif se despede de Bahar e desce com os filhos. Bahar se sente muito mal pelos filhos e entra novamente em sua casa. Atice entra na UTI para visitar seu marido em Ver. Ele a recebe com um grande sorriso e os dois ficam muito felizes por finalmente poderem se ver novamente. Atice se senta ao lado dela e pede que ele a ouça, porque ela quer lhe contar uma coisa. Ela estava conversando com Bahar e o melhor será que ele volte para casa com ela e Sirin quando eles permitirem que ele saia do hospital. Bahar concordou, sabendo que precisará de muitos cuidados. Enver diz a ele que teme que Bahar e os outros não possam continuar sem a ajuda dela, pois há muito trabalho a ser feito. Atice diz a ele que não há problema, ela cuidará dele e também visitará Bahar de vez em quando para ajudá-los no trabalho e em tudo o que precisarem. Enver diz que está bem e que confia que irá ajudá-los. Ambos sorriem e dão as mãos. Atice sai da UTI muito feliz ao ver a recuperação do marido. Sirin pergunta como foi e o que seu pai disse sobre voltar a morar com eles. Atice diz que aceitou depois que ela concordou em ajudar Bahar. Com o trabalho, Sirin fica chateado quando ela ouve isso e pergunta à mãe como ela administrará as duas casas. Atice diz que ele ainda não sabe, mas vai descobrir. Sirin diz que ela está bem e a convida para tomar café da manhã. Atice diz a ele que não pode porque vai visitar Bahar.
Como ela acabou de dizer a ele, ela prometeu a Enver que cuidaria de Bahar. Sirin com raiva diz que ela já está cansada, talvez ela não perceba que seu pai está mentindo enquanto está deitado ali. Bahar pode ser ajudada pelos amigos da vizinhança porque ela sempre tem que fazer tudo por si e pelos filhos. Atice pede que ele não diga isso e que ser uma família é isso. Sirin olha para a mãe e diz que isso não é ser família. Ela se atreve a dizer que depois de muitos anos trocou Bahar pelo pai, e agora troca por Bahar. Sirin exige que sua mãe decida de uma vez por todas qual das filhas ela prefere e com qual ficará porque não pode ser mãe de ambas. Sirin vai embora e Atice fica muito preocupada. No hospital. Como sempre, sua presença traz felicidade a quem dele se aproxima. Yael sai do banheiro e Sirin permanece em silêncio enquanto tenta conter sua raiva. Seida e Elis entram e veem que Bahar está cansado e deitado no sofá. Elis a repreende, dizendo que a noite foi feita para descansar, não para trabalhar como fez ontem à noite. Ela não está cuidando da saúde e isso não está certo. Bahar pede calma a Elis, pois ele só queria cumprir o prazo do pedido. Elis continua a repreendê-la, mas Seida pede que ela fique quieta e manda Bahar ir para a cama dela e descansar. Bahar, muito cansada, se levanta e vai dormir no quarto. A porta toca e Seida abre, é Atice. Ela entra e a cumprimenta. Yael a cumprimenta e pergunta como está o senhor. Atice avisa que ele está melhorando, manda cumprimentos e foi até lá para ajudá-los no trabalho. Elis agradece porque eles realmente precisam de muita ajuda. Seida pede desculpas a Atice por todos os transtornos que tiveram desde que venceram Sirin. Atice diz a ela que não há problema e pergunta onde está Bahar. Elis avisa que ele está dormindo porque trabalhou a noite toda. Atice diz a eles que trouxe comida para eles compartilharem. Eles podem organizar os pratos enquanto ela vai ver Bahar. Atice entra no quarto e se senta na cama ao lado de Bahar. A mulher vê um hematoma no braço da filha e tenta acariciá-la. Bahar acorda, olha para ela e diz que ela adormeceu. Atice sorri para ele e diz que os estava ajudando porque prometeu a Enver. Atice se levanta e chora ao ver os ferimentos no corpo da filha. Bahar se levanta e pede que ela não chore. Essas marcas não são algo novo e não são nada importantes. Atice diz a ela que ela não está chorando por causa disso, mas por ser uma mulher muito forte, fica muito triste por ter que ser muito mais forte que as outras. Nenhuma criança deveria sofrer assim enquanto a mãe viver e não há um dia em que ela não se culpe por todo o abandono que a levou a sofrer assim com os filhos. Bahar pede para sua mãe esquecer tudo isso, pois já é passado. Ela a abraça e diz que talvez ela não tenha agido bem antes, mas desde que se viram novamente, ela fez muito por ela. Ela conseguiu procurar o amante de seu pai e implorar para que sua filha concordasse em doar a medula para ela. São coisas que uma mulher comum não faz. Atice diz a Bahar que de agora em diante ela não deixará ninguém impedi-la de ser sua mãe. Os dois se dão um grande abraço e todos começam a trabalhar duro. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até a próxima, amigos!